Boa. Tá aqui, ó. Vamos lá, tá? Deixa eu só destacar a oração, né, vamos destacar a oração, senão fica difícil, tá? Você já deve imaginar qual que eu quero. Olha aqui, ó, tá? Porque eles serão recompensados, tá? Então vamos lá, olha só. Analise sintaticamente a oração em destaque, tá? Aí nós temos ali as possibilidades, tá, gente? Então vamos lá. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial temporal desenvolvida. Olha só que bonito, né? Ainda coloca desenvolvida, tá? Oração coordenada cinética conclusiva e oração coordenada cinética explicativa. Só para que vocês tenham uma ideia, isso aqui depois trabalharemos. Desenvolvida é quando ela não é reduzida. Aí vocês vão dizer, ah, agora sim, me explicou tudo, tá? Gente, é que assim, ó, a oração, quando a gente fala de subordinadas, tá? Isso não acontece para as coordenadas, tá? Mas para subordinadas, sim. As subordinadas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, tá? Bem simples. O que que é desenvolvida? É aquela que é introduzida por uma conjunção. Reduzida é quando ela não é introduzida por conjunção. E aí o verbo, ele vem numa forma nominal que a gente chama. Ou ele vem no infinitivo, ou ele vem no particípio, ou ele vem no gerúndio, tá? Mas isso aqui é a parte lá das reduzidas, também trabalharemos, tá? Então, olha só, bem-aventurados os que ficam, porque eles serão recompensados. A dúvida, normalmente, nessa questão aqui, gente, sinceramente, é entre a alternativa B de Brasil, tá? E a alternativa E de Equador, tá? Por quê? Porque normalmente é o carinha que decora a partir da conjunção, né? Então, se a gente analisar a oração em destaque, ela é introduzida pelo porquê. E a gente sabe que normalmente o porquê ele é explicativo ou ele será causal, tá? Na verdade, eu até vou colocar um tracejado aqui, ele pode ser final também, tá? Ele pode indicar finalidade. Não é normal, não é normal, mas lá nas subordinadas adverbiais eu falo disso, tá? Mas assim, ó, gente, o que que acontece? Normalmente a dúvida que surge é se ele é explicativo ou causal, tá? Bom, como é que eu chego nisso? Tá? Tem várias maneiras, né? Tem gente que gosta de ir pelo valor semântico. A primeira coisa que eu gosto de analisar é o seguinte: se ele for explicativo, ele está num processo de coordenação. Começa por aí. Se ele for causal, ele está num processo de subordinação adverbial. Até vou colocar aqui, não precisaria, só a subordinação já bastaria, tá? Assim como o final, ele é subordinado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, de novo, é o tipo de período que a gente está. Para mim, fica muito mais fácil. Então, olha só, por exemplo, eu tenho, de fato, né, bem-aventurados os que ficam, está aqui um verbo, eles serão recompensados, está aqui outro verbo, estamos diante de um período composto. Tá, legal. Agora, ele seria um período composto por coordenação ou subordinação? Deixa eu ver uma coisa. Bem-aventurados os que ficam. Opa, tá aqui, né, pessoal? Eu tenho uma estrutura sintática completa, tá? Naquela primeira oração. Tá, e na segunda? Eles serão recompensados. Olha aqui, ó, sujeito, verbo e depois recompensados um predicativo, né? Tem o sujeito, verbo de ligação, predicativo, uma estrutura sintática completa. Olha que barbado. Estou diante de um período composto por coordenação. E se é um período composto por coordenação, tu já sabe que não é subordinada, não é subordinada, não é subordinada, né? Cai fora A, cai fora B, cai fora C. Sendo que tu só estava em dúvida entre duas agora, né? Tá? Beleza, né? Tu estava em dúvida entre causal ou explicativo. Até porque conclusivo, porque nunca será, né? Nunca será conclusivo. Cai fora a letra D. Matou. Letra E de Equador. Só dominando o período. Lembrando que é período composto. Tá. Mas vamos lá. Então, de repente, bah, Dani, na hora me passei. Eu fiquei só entre causal e explicativa. Não teria como eu ir para a ideia? Tá, posso. Vamos lá. Lembra que é assim, ó, tá? Se o porquê, se o porquê for causal, sempre que tem uma ideia de causa, é porque eu tenho também uma ideia de resultado, ou por que não de consequência, certo? Então, para que o porquê seja causal, ele tem que estar inserido numa relação de causa e resultado, e é evidente que ele vai estar na causa, ele vai ser o fator gerador. Aí, para isso, ele vai ser causal.
Deixa eu ver ali, bem-aventurados os que ficam, porque eles serão recompensados. Eu não teria uma relação ali, né, gente, de causa e resultado. E principalmente o ser recompensado não seria fator gerador de ser bem-aventurado. Não, né? Não seria fator gerador, causador. Eu até poderia pensar como resultado, agora, como fator gerador, de forma alguma. Então, percebam, né, até pelo valor semântico, na verdade, bem-aventurados os que ficam. Então, chega alguém e fala para ti assim, ó, pô, bem-aventurados os que ficam. Tá, mas me diz aí, me explica, justifica para mim, por que que são bem-aventurados os que ficam? Porque eles serão recompensados. Então, eu estou justificando aqui, justamente, ó, a primeira oração. Por isso que, de fato, né, pessoal, aqui nós estamos diante de uma oração coordenada sindética explicativa. De novo, tá? Eu posso ir, tá? Eu posso ir pelo valor do nexo, pelo valor da conjunção? Posso. Eu posso ir por substituição? Posso também, tá? Eu poderia falar bem-aventurados os que ficam, pois eles serão recompensados. Que eles serão recompensados. Estou trocando por outros nexos explicativos. Também poderia, tá? Mas, de novo, né, pessoal, para mim, a parte mais facilitadora aqui é justamente a parte que o pessoal mais desdenha, que é a identificação do processo. Ele é um período composto por coordenação ou subordinação? Coordenação. Cara, se é período composto por coordenação e tu tem um porquê, aquele porquê ali, ele só pode ser explicativo, não tem outra saída. Ele vai ser explicativo de fato, introduzindo uma oração coordenada ascendente explicativa.